bom dia. Vamos a mais uma aula sobre o continente americano. Vocês já viram sobre algo da estrutura geológica da América, onde vocês viram o vídeo mostrando as placas tectônicas, o vulcanismo. E nós vamos agora ver alguns itens onde vão mostrar quais são as estruturas que nós temos na América. Para isso, nós vamos estudar este mapa, que é o mapa da América Relevo. Nesse mapa, nós vamos ver a América do Norte. Nós vamos ter o que? As montanhas rochosas, as serras da Cascata e a Serra Nevada, a cadeia da costa. Aqui no México, nós temos do lado direito a Serra Madre Oriental e do outro lado a Serra Madre Ocidental. Entre essas serras, nós vamos achar os planaltos: Planalto do Colorado, Planalto do Chihuahua e Planalto do Anahuac. Nesse item de América do Norte, aí vocês vão encontrar aqui um monte chamado de Monte McLean. Mas não temos só serras. Essas serras nós vamos ver no capítulo seguinte, que elas vão ser consideradas como centro de espessores de água, nascente de alguns rios da América do Norte. Mas além das serras, montanhas, nós temos o Planalto Canadense, nós temos algumas planícies, né? Aqui na parte dos Estados Unidos é chamado de planície central, e o monte, que é um monte importante, Montes Apalaches. Aqui, quando nós estivermos estudando, nós vamos ver que aqui é uma região chamada região dos Grandes Lagos, no capítulo seguinte que nós vamos estar estudando isso aí. Já na América do Sul, onde entra Brasil, onde entra os países da América, todos os outros países da América do Sul, nós vamos encontrar a planície do Orinoco, a Cordilheira dos Andes, que é um dos centros importantes de formação, e ao mesmo tempo vão ser centros de espessores de água. Aqui é um monte, né? Está mostrando o Monte Aconcagua, né? Alguns planaltos, como o Planalto da Patagônia, que está aqui localizado nessa posição aqui, ó. Nós temos planícies mais um planalto aqui na parte superior, Planalto Norte Amazônico. Temos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que vocês estudaram ano passado, no item do Brasil. Planícies, né? Nós temos algumas planícies, no caso aqui a planície amazônica, planície Platina, lá no Rio da Prata. Aí nós temos planaltos, são terras mais altas, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, Planalto dos Parecis, e as depressões que nós temos: a Depressão São Franciscana, né? Está aqui a Depressão São Franciscana no Rio São Francisco, e a Depressão da Amazônia Ocidental. Todos esses itens, serras, planaltos, eles são de grande importância na formação do continente americano. Nesse mapa aqui, vocês vão ver onde é que estão os maciços, né? A estrutura geológica. Aqui nós temos os dobramentos modernos, que vocês viram lá na formação das rochas, né? Que as rochas vão se dobrando e formando planaltos, planícies. Nós temos bacias sedimentares, que são as mais antigas, né, também. E nós temos os maciços mais antigos do que as bacias sedimentares, né, escudos que eles chamam de escudos cristalinos. E nesses itens aqui nós vamos ver as cadeias de montanhas. Então, nas estruturas geológicas da América, nós vamos ver maciços
maciços antigos ou escudos cristalinos, que a gente olhou lá no mapa. Aí um exemplo aqui, ó, bacias sedimentares, e aqui os dobramentos, que são dobramentos modernos. Modernos, mas isso não quer dizer que são novinhos, né? Para eles, mais de 70 milhões de anos. Nesses dobramentos modernos, nós vamos dizer que eles apresentam, que estão mostrando aqui, ó, como é que ficou a formação, como é que passou o processo. As rochas, elas são menos rígidas. E, segundo eles dizem que a formação é recente, né? Forma de formação recente. E estão perto das zonas de contato entre as placas. Nós vimos que as placas, elas vão estar em movimento, ou movimento para cima, ou normalmente paralelos, né? Então, esse movimento aí faz com que ocorra esses choques e haja essa mudança na formação da Terra. Esse processo de choque ocorreu, olha aí, há 70 milhões de anos aproximadamente. E o que deu origem ao que nós vimos lá atrás, a Cordilheira dos Andes, no caso da América do Sul. E na América do Norte, as montanhas rochosas. Devido à pressão das placas, é que ocorre essa formação e esses dobramentos, originando cordilheiras que nós vamos ver que serão consideradas centros dispersores de água, local onde nascem os rios da América do Norte e na América do Sul. Os maciços antigos, eles são terrenos que existem há muito tempo. Esses dizem que são há 400 milhões de anos, até mais. E nessa formação, nesses terrenos, né, nesses locais, nós encontramos minerais como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, bauxita, estânio, entre outros. As bacias sedimentares que também existem há muito tempo. E nelas também nós vamos encontrar o ferro, ouro, manganês, prata, cobre, bauxita, estânio, entre outros. Tanto nos maciços, nos terrenos maciços antigos, quanto nas bacias sedimentares, ocorreram e ocorrem a extração de diversos minerais no continente americano, como nós sabemos, né? Quando nós falamos de extração de minerais, nós vamos lembrar que nós temos a garimpagem e que essa garimpagem ainda pode provocar danos ao ambiente se usando mercúrio, né? Porque vão contaminar a água, os peixes que nelas estão habitando, pode até matá-los, mas também nós podemos nos alimentarmos dos peixes e na alimentação podemos também adquirir esse mercúrio que não é próprio para a nossa alimentação. Quais são? Nós já vimos lá no mapa as unidades de relevo da América. Na América do Norte e também na América do Sul. Nós encontramos o quê? As cadeias de montanhas, as planícies centrais e os planaltos. Tudo isso a gente viu que nós temos como forma de relevo no continente americano. Nos Estados Unidos e no Canadá, nós temos as cadeias montanhosas, que é a cadeia da Costa, a Serra Nevada e Serra das Cascatas, montanhas rochosas, e que estão também na América do Sul. Nós já vimos que nós temos a Cordilheira dos Andes, né, que está na América do Sul, não no Brasil. Aqui nós vamos ver, eu já comentei lá para vocês, já mostrei, né, a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental, que são os prolongamentos das montanhas rochosas. Isso no México, né? Essa cadeia da costa acompanha o litoral do Pacífico, e desde o Alasca até o México. E nela nós encontramos um ponto culminante que eu já mostrei para vocês, né, que é o Monte McLean. Já tinha mostrado lá no mapa para vocês onde era que ele estava. A Serra Nevada, ela está localizada nos Estados Unidos e que nesse item aí forma a cadeia da costa. Ao norte da Serra Nevada, nós vimos no mapa que nós temos também a Serra das Cascatas, né, que vai estar no território canadense. Vimos as montanhas rochosas, que estão no interior da América do Norte e se estende também até o Alasca. Lá no mapa vocês podem observar melhor. Entre a Serra Nevada e as montanhas rochosas, nós temos planaltos, né? Planalto da Colômbia e da Grande Bacia, onde estão localizados o Grande Lago, onde eu mostrei para vocês, né? Que é o Lago Salgado. E lá nós vamos ter o Vale da Morte, e que são abaixo do nível do mar.
já podemos chamar de uma depressão. E do Colorado, que se estende para o sul, formando o Planalto Central. Lá no mapa também nós vimos que entre a Serra Nevada e a cadeia da costa, nós temos uma depressão, que é o vale, nessa depressão, ela é chamada de Vale da Califórnia. E nesse item aí, graças à irrigação, tornou importante a área agrícola nos Estados Unidos. E que vocês vão estudar também nos capítulos seguintes. Um bom estudo para vocês. Observe o mapa, né, bastante, para poder entender e ver a localização de cada item desses aí.